Salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu tenho um desafio pra você. Na verdade, eu acho que é um desafio pra mim, né? O objetivo desse vídeo é criar um jogo só com o que a Unity oferece. Sem nada de assets, sem nada de arte, nada, zero. Só com o que a Unity oferece. E isso é muito importante porque eu vou mostrar pra você que dá pra criar jogos legais, simples pra você usar como portfólio, por exemplo. Ao abrir a Unity, a gente já se depara com o primeiro desafio, que é um nome pro jogo. Então, tá difícil, não sei. Vou colocar jogo de um dia. E é isso. Depois de 1 milhão de anos, a Unity finalmente abriu e agora eu preciso pensar. O que é que eu vou fazer? Não tenho a menor ideia. De acordo com o Instituto Lucas de Pesquisa, jogos de plataforma são mais fáceis para iniciante, então é esse tipo de jogo que nós vamos fazer. Então aqui a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, a movimentação, qual que vai ser o personagem e também configurar o chão. Então, bora começar. Uma das primeiras coisas que eu já fui fazer foi configurar o aspect ratio da tela. Então, eu vou colocar 16:9, porque seria um jogo para computador. E aqui eu vou aumentar um pouco a câmera, que ela tá com um size de 5. Eu vou colocar um size de 8 para ter um pouco mais de espaço na tela, beleza? E aqui agora eu vou criar o nosso personagem. Como eu não posso nem usar nenhum tipo de asset, eu vou acabar utilizando o próprio quadrado, beleza? O nosso personagem, sim, vai ser um quadradinho bem bonito. Então aqui agora o que eu vou fazer? Vou renomear ele para player. E agora eu vou criar aqui alguns componentes para ele. O primeiro que eu vou precisar é o rigid body, que eu vou colocar ele aqui. E no rigid body o que eu vou fazer é no constraints tirar a rotação dele no Z, para que ele não fique girando, né, quando começar a pular ou, sei lá, acontecer alguma coisa com ele. Não quero que ele gire, vou deixar ele assim. E o Gravity Scale também, eu vou colocar um Gravity Scale de 4, beleza? Para que ele caia um pouco mais rápido. E aqui eu também vou colocar um Box Collider 2D para que ele colida com outras coisas. E agora eu vou dar um play pra gente ver como é que ficou. Tá pronto o nosso jogo. Depois de muitas horas de código, eu finalmente consegui chegar nesse script aqui. Tá muito complexo, mas eu vou explicar pra vocês. O que eu tô fazendo é recebendo duas variáveis que vão ser definidas lá pelo editor da Unity, que seria a velocidade de movimento e a força do pulo, e aqui eu tô declarando uma variável do tipo rigid body, que ela tá anexada, né, esse componente rigid body tá anexado no nosso player. Logo aqui no start, eu estou pegando esse componente, né, instanciando o valor do rigid body para essa variável RB. Aqui no update, eu estou verificando a mecânica de pulo. Então, quando o jogador pressionar a tecla jump, que seria o espaço, ele vai adicionar uma força no nosso body, no nosso rigid body, né, que é um vector up para cima, que seria só a força no Y, vezes a força do nosso pulo que foi definida lá dentro da Unity. E aqui no segundo parâmetro eu estou usando o Force Mode, que seria qual que é o tipo dessa força, que no caso é um impulso porque é um pulo. E agora aqui no Fixed Update eu estou fazendo a movimentação, beleza? Então aqui com o Input Get Axis Raw eu estou pegando a variação, né, dele na horizontal. Então se ele está indo para a direita o valor vai ser 1, se ele estiver indo para a esquerda o valor é -1. E eu não sei por que ele é float se ele sempre vai retornar um inteiro, tá? Não sei explicar. Mas e aqui embaixo, logo na segunda linha, eu estou aplicando essa nova velocidade para o nosso rigid body. No novo vector 2, eu estou multiplicando a direção que o personagem está indo vezes a movimentação, a velocidade de movimento dele. E no eixo Y, eu estou deixando a própria força do corpo. E agora só falta alguns detalhes para a gente poder ver o nosso jogo funcionando, né? Então aqui eu vou criar um chão, eu vou criar um novo objeto 2D do tipo quadrado também. E aí eu vou criar um quadradinho aqui. Só vou aumentar ele. Beleza. E agora nós já temos aqui, ó, um quadradinho, né? E agora vamos dar um play na cena. Agora a gente acabou esquecendo de colocar o Box Collider, né? Então eu tenho que colocar um Box Collider para ele detectar a colisão. Então eu vou vir aqui um Box Collider no nosso chão. E agora eu vou renomear ele aqui para Ground. Então que seria chão em inglês, porque eu sou bilíngue. E agora eu vou dar um play aqui na cena pra gente ver o que está acontecendo. Olha só, e agora ele vai funcionar. Então agora só falta a gente definir os valores, né, aqui no nosso player. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é anexar o script que eu criei no meu player. E agora eu tenho os valores aqui para definir para ele. Então a velocidade vai ser de 8 e a força do pulo 16. Então agora vamos dar um play de novo na Unity pra gente ver o que vai acontecer. Olha só, então agora ele se movimenta para os lados e agora eu consigo pular. Mas aqui nós ainda temos um problema. Se eu dar um play aqui na cena, olha o que acontece.
se por um acaso o jogador errar a plataforma, ele cai e vai pro limbo, né? Então aqui a gente precisa criar uma forma de detectar que o player caiu da plataforma para que ele possa voltar e começar o jogo de novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo objeto aqui, que vai ser um objeto que se chama respawn, beleza? Que vai ser um ponto aqui, como não dá pra ver na Unity, eu vou criar um gizmos para ele, vou clicar nesse quadradinho, um pontinho vermelho, e o início da minha fase vai ser aqui. Então eu vou colocar ele aqui do lado e vou arrastar o chão também. Ele vai sempre começar desse lado aqui. E aí vai ser o seguinte, eu preciso encontrar uma forma de detectar a colisão dele com o chão. Então eu vou criar com o chão não. Então eu preciso encontrar uma forma de detectar quando o player caiu da plataforma. E eu vou criar um outro objeto vazio, que vai se chamar Falling Detector, tá? Que vai servir para detectar a colisão do player fora da nossa cena, fora do jogo. E eu vou colocar ele zerado, e eu vou colocar um Box Collider. E aí agora eu vou transformar ele em como trigger, e eu vou criar um quadrado aqui, né, um colisor bem grandão, igual a sua... E agora aqui o que eu preciso fazer é só arrastar ele para baixo e colocar uma tag para ele. Então eu vou criar uma nova tag, vou clicar aqui no maisinho, vou colocar Falling Detector, beleza? E aqui no Falling Detector eu vou adicionar essa nova tag. E aí eu vou voltar lá no meu script do jogador, e aqui eu vou fazer uma seguinte verificação. A própria Unity traz pra gente alguns métodos de colisão. Então aqui o que eu posso utilizar, como ele é do tipo trigger, é o onTriggerEnter, beleza? E aqui basicamente o que eu preciso fazer é verificar se o objeto que colidiu com o player tem a tag Falling Detector, beleza? Se ele tiver essa tag, eu vou fazer o respawn do jogador novamente. E aqui para pegar aquela referência do ponto, eu vou colocar aqui mais um Serialize Field do tipo Private Transform, que seria o meu respawn point, beleza? Então agora eu tenho o meu respawn point, e aqui eu escrevi alguma coisa errada, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte, o transform position do próprio jogador vai receber o transform position do respawn point, beleza? Dessa forma aqui ele vai fazer o respawn dele novamente. Então agora eu só preciso voltar aqui na Unity. Vamos esperar. Agora eu coloco a referência do meu respawn, beleza? E agora vamos ver se vai funcionar isso aqui. Olha só, agora ele já funciona. Depois de estudar bastante sobre o design das cores, o nosso jogo ficou assim. Olha que coisa maravilhosa. Tá muito bonito. E agora tem o respawn também. Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Aqui eu só organizei um pouco melhor as coisas. Então aqui dentro da plataforma eu criei um grupo de plataformas. Aqui eu tenho 4 plataformas agora, né? Tem essa aqui central também. Aqui eu tenho um background que nada mais é do que um quadrado grandão colorido. E eu acho que foi isso, né? Mas aqui ainda o jogo tá muito simples. Eu queria adicionar alguma coisa diferente e eu acabei de pensar em uma ideia de criar elementos escondidos, onde o player precisa explorar a cena para poder encontrar uma forma, por exemplo, de chegar aqui em cima. E procurando algumas coisas eu acabei encontrando o Sprite Mask, que seria uma máscara que a própria Unity oferece para você ocultar ou mostrar itens, e é ela que nós vamos usar. Pra gente usar o Sprite Mask é muito simples, a única coisa que eu preciso fazer é vir no player, clicar com o botão direito, 2D e Sprite Mask. Pronto, aqui ela já está configurada. E agora eu só preciso aumentar esse valor, que ele está muito pequeno, então acho que o valor de 6 vai ficar legal. E agora, o que eu quero fazer? Eu vou colocar para ele alguns elementos, o que vai aparecer na tela e o que não vai aparecer. Então aqui eu vou criar um outro background também, que vai ser um background branco, beleza? Então eu vou colocar aqui um background branco, dessa forma aqui, e eu vou colocar ele como 0. E a partir desse momento, eu vou vir aqui nesse background e vou configurar esse Mask Iteration, beleza? Para inside, só visível dentro da máscara, beleza? Então aqui agora ele só vai mostrar onde a máscara pega. Isso aqui já vai ajudar bastante aqui na interação dentro do jogo. E uma outra coisa que eu quero fazer é esconder essas outras plataformas aqui, que eu vou colocar elas no Mask Iteration dela outside, beleza? Elas só vão ser mostradas fora da máscara. E agora quando eu dou um play, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar dessa forma aqui, beleza? Então agora a gente já sabe como fazer isso e eu posso criar agora algumas plataformas ocultas aqui dentro. Então eu vou criar, vou pegar uma aqui, ó, vou copiar essa aqui, vou puxar ela pra cá, por exemplo, ó, e vou colocar ela aqui do lado. Vou deixar ela aqui e vou criar mais uma aqui também. Vou criar 2 plataforminhas aqui, talvez mais uma. Beleza, vai ficar assim. E essa plataforma aqui, ela só vai ser visível mostrando, e essa aqui também. Então o que eu quero fazer? Eu vou vir aqui, vou colocar para ela visível dentro da máscara, e essa aqui também visível dentro da máscara. E aí eu vou trocar a cor delas também. Então deixa eu vir aqui, ó, vou trocar a cor dessa plataforma e dessa plataforma, dessa aqui e dessa aqui.
para a mesma cor de fundo que eu tenho, beleza? Então agora se eu vier aqui na Unity, olha o que vai acontecer. Se eu vier andando aqui, ó, magicamente ela vai aparecer aqui, ó, e eu consigo pular. Aqui ele tá meio bugado ainda, mas achei bem interessante essa mecânica do Sprite Render. Eu resolvi fazer algumas alterações. Eu criei uma animação para nossa máscara e agora ela vai ficar ativada e desativada. Então quando ele é ativado, ele tem essa animação e quando ela é desativada, ela volta ao normal também. Então isso a gente vai utilizar para poder ativar esse poder, como se fosse um poder do jogador, para que ele possa interagir com outros objetos escondidos também. Pensando aqui em algumas coisas e algumas mecânicas, eu resolvi criar um objeto que vai ativar essa máscara em determinado momento e ela vai ter um tempo de duração. Então eu já deixei ela criada aqui, é um círculo, né, com um colisor aqui um pouco maior do que ela. E agora eu vou vir aqui no script do player e vou criar essa mecânica. Então agora o que eu preciso fazer? Eu já tenho uma verificação aqui do Falling Detector, eu vou fazer mais uma verificação no Collision e vou ver se ele tem a tag Trigger Mask, beleza? Se ele colidir com esse objeto, quer dizer que eu quero ativar a minha máscara. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a referência dela aqui, na verdade eu vou pegar a referência do Animator, então eu vou vir aqui, ó, Animator, e eu vou colocar Mask Anim, beleza? Então eu tô pegando a referência daquele objeto, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, esse Anim aqui, ele vai ter um set bool, então um valor verdadeiro, que eu coloquei lá de ativo, ele vai se tornar verdadeiro. E aqui eu ainda quero colocar uns pontos de duração, né? Eu quero que essa máscara ela tenha um tempo de duração. E aqui eu vou colocar mais um parâmetro, acho que pode ser aqui em cima, que vai ser do tipo float, que vai ser mask duration, beleza? Então eu vou definir quantos segundos aquela máscara vai ficar ativa, e aqui eu vou criar uma outra variável de controle, que seria o time mask, para entender qual que é o tempo atual dela. Então, quando a máscara for ativada, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo e eu vou dizer que o time mask vai receber o tempo de jogo mais o mask duration, beleza? E agora eu já sei que ela está ativada ou não. E aí, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar uma outra variável aqui para verificar se ela já está ativa. Então, vou colocar aqui um bool e eu vou colocar mask activated, sei lá. E ele vai começar como falso e aqui ele começa como verdadeiro. Ele vai ficar verdadeiro, né, quando a máscara for ativada. E agora o que eu preciso fazer? Eu só vou poder fazer isso se a minha máscara não estiver ativada, né? Então eu vou colocar aqui, se não, mask active. Aí eu posso ativar a minha máscara, beleza? Então ele só vai poder ativar a máscara se ela estiver desativada. E aqui no update eu vou ficar fazendo essa verificação. Se o meu mask está ativado e o tempo de jogo já passou, é maior do que o tempo de duração, eu tenho que desativar a minha máscara. Então eu vou colocar o mask activate igual a false e eu vou pegar o mask anim.setBool active igual a falso. Vamos ver se isso aqui vai funcionar assim de prima, hein? Então agora chegou a hora da gente testar. Vamos dar um play aqui na cena pra gente ver. Ela tá desativada, beleza, não consigo ver nada. Passei aqui, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu esqueci de colocar ele como trigger, né? Então eu tenho que colocar aqui o parâmetro de trigger. Vamos dar um play na cena de novo pra gente ver o que acontece. Então agora eu vou passar ali perto do meu colisor e nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu esqueci de referenciar o Animator. Então eu vou vir aqui no script, ó, ele tá como none. Então eu tenho que pegar o meu Sprite Mask aqui, colocar o Animator dele, a referência. E agora vai, ó. Então eu vou vir aqui, passei, nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Não tenho a menor ideia. Depois de analisar o código aqui, eu acabei esquecendo de colocar o tempo de duração, por isso que ela não aparece. Então eu vou colocar aqui 2 segundos de duração, vamos dar um play de novo e eu prometo que agora vai dar certo. Ó, agora ela aparece, eu consigo navegar, só que o tempo aqui ficou muito curto, né? Na verdade eu poderia colocar, por exemplo, mais objetos desse aqui na nossa cena. Então agora a gente pode colocar um toque final aqui no nosso jogador para que ele fique um pouco mais bonito. E uma coisa que eu gosto de utilizar aqui é o Trial Render, beleza? O Trial Render ele vai deixar um rastro aqui no nosso jogador que vai ficar bem interessante. Para a gente utilizar o Trial Render, ó, a gente vai precisar mudar o material, então eu vou vir aqui. Deixa eu tirar minha cara feia. Ó, aqui você vai precisar mudar o material. Então eu vou colocar aqui esse material aqui, ó, o default line, beleza? Então eu vou colocar esse material e agora eu já consigo ver o rastro que ele deixa. E a gente só precisa fazer algumas configurações. A primeira delas é configurar uma key aqui para baixo, ó, para que ele dê esse formato aqui, ó, para ficar um pouco mais interessante. E aqui eu vou mudar o tempo de duração dele também para 0.5
E agora eu vou mudar a cor. A cor eu quero exatamente a mesma cor que eu já tenho aqui na plataforma, que é a cor do player, e eu vou acabar mudando o alpha para 0 para deixar uma transparência. Então agora ele vai ficar desse jeitinho aqui, beleza? Bem legal, isso aqui já dá outra cara pro nosso jogador. Então vamos dar um play na cena pra gente ver como é que fica. Olha só que legal. Agora ele deixa ali um rastro, né? Fica um pouco mais legal, fica mais interessante aqui, ó. Já consigo pular. E agora eu consigo pular nessa plataforma aqui também. Uma outra coisa que a gente pode fazer é desativar esses colisores enquanto a máscara estiver desativada. Finalmente, depois de muitas linhas de código, o jogo ficou assim. Agora eu consigo ativar minha máscara e se ela é desativada enquanto eu estou em cima de uma plataforma escondida, ele vai caindo. Olha só que legal. E agora o player precisa ser mais rápido, né, para poder chegar aqui nos pontos, ó, e conseguir passar. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso. Eu coloquei um script dentro desses dois carinhas aqui, dessas duas plataformas escondidas, que se chama Hidden Platform, beleza? Dentro dele eu estou ouvindo um evento que é disparado pelo meu jogador quando a máscara está ativa e quando ela está desativada. E aí ela chama essas duas funções. A primeira delas habilita o colisor e a segunda desabilita. E para disparar esses eventos, eu venho aqui no jogador, ó, eu criei esses dois eventos aqui, que é o Mask Activated e o Mask Disable, e eu chamo ele aqui, o Mask Disable, quando o tempo termina, e o Activate quando ele tá aqui fazendo a colisão pela primeira vez com o trigger. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O objetivo aqui era mostrar que você consegue sim criar jogos simples para compor seu portfólio e do mesmo jeito aprender bastante, beleza? Então se esse vídeo foi útil para você, deixa aí seu like, se inscreva também, isso me ajuda demais a fazer com que o canal cresça, para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Tamo junto e até o próximo vídeo.